Olá pessoal, estamos de volta aqui para trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra de conforto, de consolo da parte de Deus. Muito obrigado por você se conectar aí com a gente, muito obrigado porque você pode agora falar aí para os seus amigos acerca desta mensagem que nós vamos compartilhar com você aqui, e depois vai ficar colocada no nosso Facebook, e eu espero que esta mensagem seja uma bênção para o seu coração. Hoje é sábado à noite, nós estamos aí na véspera do domingo, onde a maioria das igrejas estão com as suas portas fechadas para o culto público, mas não fechadas para as atividades espirituais, porque amanhã, pessoalmente, vou estar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós vamos ter culto às 8h30, pastor Arival vai estar pregando, e eu pregarei às 9h40 na Escola Bíblica Dominical, às 11 horas da manhã, vai ter culto às 4h30 da tarde, também online, e eu vou falar na Escola Bíblica Dominical às 5h40 e pregar no culto das 19 horas. Então, esses cultos vão ser transmitidos online pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, IP Pinheiros. E gostaria muito, se você não tem aí esse serviço na sua comunidade, na sua igreja, que você participasse com a gente amanhã. Você talvez possa ligar o seu televisor, ligar o seu computador e participar conosco amanhã desses cultos. Lá em Vitória também, na primeira igreja presbiteriana, nós vamos ter o culto às 9 da manhã e às 19 horas, também transmitidos online. Então, as igrejas, e eu tenho certeza que muitas outras igrejas, sejam presbiterianas, igrejas batistas, igrejas Assembleias de Deus, comunidades, também vão estar com as suas portas abertas, no sentido de transmitir online o culto para abençoar o povo de Deus e edificar a Igreja de Cristo em toda essa nação. Nós estamos, com a graça de Deus, lidando com essa situação, com as nossas apreensões naturais, o povo ainda, na maioria das grandes cidades e cidades de porte médio, até as cidades pequenas, com o comércio fechado, com as escolas fechadas, com essa reclusão social, e todos nós dando a nossa cota de colaboração para que esta pandemia não tenha uma curva tão elevada nessa fase inicial, para não colapsar o nosso sistema de saúde. E eu quero aqui reconhecer a disposição sua, minha, nossa, dos empresários, dos empregados, da classe médica, da área administrativa, do comércio, da indústria, da educação, todos os setores da sociedade, a área de restaurantes, todas as frentes da sociedade estão aí sofrendo os esbarros e, ao mesmo tempo, dando a sua colaboração. Numa hora dessa, tem muitas perguntas, talvez mais perguntas do que respostas, muitas vozes, um diz uma coisa, outro diz outra, as redes sociais às vezes ficam congestionadas de muitas notícias, muitas delas fake news, outras delas opiniões particulares, e nós precisamos ter muita cautela, muito cuidado, para não ficarmos confusos, perdidos no labirinto das muitas ideias, nas encruzilhadas das muitas falas, e termos a prudência necessária nessa hora de crise. Bom, mas a minha palavra para você é uma palavra direcionada ao aspecto espiritual. O aspecto espiritual. E eu espero que você que está aí nos assistindo possa acalmar o seu coração, aquietar a sua alma. Nós estamos vivendo um momento em que a fragilidade humana se expõe de forma eloquente, não é verdade? Eu vejo, por exemplo, a nação mais rica do mundo, Estados Unidos hoje, onde está a maior quantidade de pessoas contaminadas do planeta.
Nós vemos o presidente, juntamente com todo o seu staff administrativo, tomando as medidas necessárias, despejando aí no mercado 2 trilhões de dólares para socorrer as famílias que tantas vezes não têm condições de sair para trabalhar e ter sua renda. O mesmo empenho, o mesmo esforço está sendo feito aqui no Brasil, dentro das suas limitações. Mas esta é uma hora em que a Igreja de Cristo precisa assumir o seu papel de intercessora, o seu papel de colocar-se na brecha, o seu papel de buscar a face de Deus, que tem o controle da história, o controle de todas as circunstâncias que podem advir à raça humana. Deus não perdeu o controle. O Covid-19 não põe Deus em apuros. Se Ele quiser, Ele pode. Ele pode com meios, pode sem os meios e pode apesar dos meios. Nós estamos orando para que Deus dê graça, sabedoria aos cientistas que estão debruçados sobre essa questão, buscando uma medicação eficaz, buscando uma vacina preventiva profilática. É nosso papel orar. É nosso papel interceder. A igreja se põe na brecha e Deus responde às orações do seu povo, e Deus intervém, e Deus age soberanamente. Nós cremos firmemente nisso. Segundo lugar, é nosso papel como igreja de Cristo espalharmos sem moderação a boa nova do Evangelho, a esperança do Evangelho. Talvez evitando tirar conclusões escatológicas precipitadas, fazendo afirmações tantas vezes precipitadas, para não cair amanhã no descaso, até mesmo no ridículo. Nós não devemos fazer afirmações precipitadas num momento como este. O que nós podemos afirmar, e afirmamos com total serenidade, é que dentre os sinais da segunda vinda de Cristo, está lá em Lucas 21, versículo 11, que Jesus Cristo disse que um dos sinais que haveriam de preceder a sua vinda era epidemias, terremotos. Então, as epidemias que aconteceram em outras épocas, como a peste negra na Europa, como a gripe espanhola no começo do século XX, como hoje o coronavírus e outras epidemias que já vieram e que já passaram. Então, nós precisamos olhar para esses acontecimentos para relembrar-nos de que Jesus Cristo, ele vai voltar. Ele vai voltar. E é papel seu e meu e nosso estarmos preparados e precavidos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, por isso nós precisamos vigiar. A segunda coisa, que é muito importante dizer ainda, é que nesse momento nós estamos vivendo uma hora de grande perplexidade e temor. Primeiro, das autoridades políticas que têm a responsabilidade de comandar os rumos da nação. O problema, o medo, é o medo do colapso financeiro, é o medo do desemprego generalizado, é o medo da falência das empresas, é o medo de que o comércio não suporte um longo tempo e não consiga cumprir os seus compromissos com seus funcionários, e isso vai desaguar numa crise social profunda, trazendo grandes transtornos para a sociedade. Então, há esses temores. Nós estamos vivendo aí o temor do grupo empresarial, porque se não se produz, não se vende. Se não se vende, não se escoa o seu produto, não entra dinheiro. Se não entra dinheiro, não se consegue pagar o funcionário, o empregado. Não consegue pagar o empregado, ele não precisa ser mandado embora. Se for mandado embora, ele não tem o seu sustento. E aí, no efeito cascata, os problemas vão se avolumando. Então, tem o temor também da área empresarial. Porém,
tem talvez o maior de todos os temores, que é a preservação da vida. É aí o alerta que nós estamos ouvindo todos os dias das autoridades sanitárias, dos infectologistas, dos cientistas, dos médicos, que estão aí nos recomendando a essa reclusão social, alguns achando que deveriam só os grupos de riscos ficarem mais reclusos, outros pensam que precisa ser todo mundo. O certo é que precisa se preservar a vida. A vida é uma dádiva de Deus, a vida é um dom de Deus, a vida é o nosso maior bem, a vida é o nosso maior patrimônio. Nós precisamos, de fato, preservar a vida. E há sim esse temor. O que fazer com os nossos medos? O que fazer com os nossos temores? Pois bem, a ordem que mais Deus deu na sua palavra e mais repetida é esta: não tenha medo, não temas. Mas não adianta você dizer para alguém, você não precisa ter medo, porque esta pode ser uma consolação vazia. Esta pode ser uma palavra que cai em ouvidos moucos, porque a situação é de crise, é de tempestade, é de pandemia, é de perplexidade no mundo. É hora, então, de nós entendermos o valor da fé. Não de uma fé mística, não de uma fé sincrética, não de uma fé, não de uma fé no homem, não de uma fé na ciência, não de uma fé na política, não de uma fé nos ídolos, mas a fé no Deus Todo-Poderoso, no Criador do universo, no sustentador da vida. Diz a Bíblia, nele vivemos, nos movemos e existimos, é ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Ainda que a terra se abale, que os montes se lancem no seio dos mares, nós ainda confiaremos em Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Foi, é e há de ser o refúgio do seu povo. Então é hora da igreja anunciar que Deus está no trono, que Deus é soberano, e que Deus é poderoso, e que Ele pode nos valer, e que Ele pode nos socorrer, e que Ele pode nos sustentar, e que Ele pode nos tirar desta crise. Quando uma situação vem, como esta, é hora de nós termos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e coração sábio para interpretar. O que estamos aprendendo com tudo isso? Que lições? Que aprendizado nós tiraremos? Tornar-nos-emos mais embrutecidos, mais egoístas, mais vaidosos, mais arrogantes, mais avarentos? Ou esta grande crise vai nos ensinar lições que vão nos ajudar a caminhar daqui para frente de maneira mais humilde, mais solidária, de mais amor ao próximo, de mais temor a Deus, de mais fé pura e simples na pessoa de Jesus Cristo. Então eu quero encorajar você nesse momento a não se desesperar, mas a esperar em Deus. A não entrar nos labirintos escuros do temor e do medo, ou nas encruzilhadas da incredulidade, mas que você agora ponha os seus pés no caminho da fé. Quando o Senhor Jesus Cristo estava vivendo um momento de turbulência no mar da Galileia, e os discípulos apavorados, atordoados, com medo do naufrágio, a morte mostrando para eles a sua carranca, Jesus Cristo disse para eles: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E esta é a palavra que o Senhor Jesus Cristo dirige a você e a mim agora, que está aí na sua casa, talvez já um pouco estressado, com criança dentro de casa, precisando ter ginástica e muita criatividade para que a energia dessas crianças seja empregada em coisas proveitosas, de ensino, de aprendizado, de comunhão. É hora de todos nós buscarmos a face de Deus, recorrermos ao Todo-Poderoso Deus e encontrarmos nele o abrigo, o refúgio para o nosso coração. Então eu quero nesse momento reiterar o meu convite a você. Amanhã estarei na Igreja Presbiteriana de Pinheiros online. O culto vai acontecer online. Os crentes vão estar na casa deles. Mas nós estaremos lá no templo, filmando como se o culto estivesse acontecendo. Vai ter a liturgia normal, vamos ter alguém para cantar. Só uma pessoa cantando. Só uma pessoa filmando. Só uma pessoa no som. E só eu pregando.
Então preste atenção que o culto vai chegar aí na sua casa, como se ele estivesse acontecendo normalmente. Então, anote o horário. 8h30 da manhã, o primeiro culto. Depois eu vou dar uma palestra 9h40 da manhã. Depois 11 horas da manhã. Depois retorna às 4h30 da tarde com mais um culto. 5h40 eu vou dar outra palestra. E terminando a agenda do dia às 19 horas com o culto. De igual modo, lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória, culto às 9 horas da manhã e às 19 horas. Também você pode entrar lá no site da primeira igreja presbiteriana de Vitória, você que é da região, você que gostaria de participar deste culto lá, participe. Vai estar acontecendo o culto online para a edificação do povo de Deus. E se a sua igreja tem este trabalho, esse serviço de culto online, participe, apoie a sua igreja, acompanhe a sua igreja, dê suporte à sua igreja, abençoe o seu pastor, encoraje o seu pastor. E é hora de todos nós nos unirmos com o povo de Deus, para nós caminharmos juntos, em oração, com o coração quebrantado, esperando uma poderosa intervenção de Deus para trazer um grande reavivamento espiritual nestes dias de crise, nesses dias de angústia. Agora, eu quero orar com você. Onde você está? Ore comigo, por gentileza. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de estar aqui, compartilhando esta palavra com os meus irmãos, com as minhas irmãs do Brasil e do mundo. Tu conheces cada uma delas, as lutas, as dores, os medos, a ansiedade. Tu conheces, meu Deus, o problema de saúde, tu conheces o problema financeiro, tu conheces o problema familiar, tu sabes, ó Deus, tantas coisas que vão surgindo, que vão nos inquietando e desassossegando o nosso coração. Mas eu te peço agora, Deus, que tu abençoes os líderes, os presidentes das nações, para que eles, com a sua equipe de governo, possam ter sabedoria e presteza para agirem. Nós oramos, meu Deus, aqui no Brasil, muito especialmente, pelo ministro da Saúde e toda a sua equipe, bem como os secretários de saúde dos estados. Oramos pelos gestores nesta hora em que se precisa tanta sabedoria. Oramos, meu Deus, para que eles possam deixar de lado suas disputas pessoais, seus interesses político-partidários e nessa hora de crise deixarem vaidades de lado para, em vez de ficarem se digladiando e destruindo uns aos outros, se unirem para ajudarem a nação brasileira. Porque certamente, Senhor, numa crise como esta, nós precisamos de união e não de divisão. Oramos, meu Deus, para que tu abençoes aqueles que têm responsabilidade com seus funcionários. Oramos para aqueles que têm um emprego, Senhor, para que esses empregos não venham a ser perdidos, a fim de que haja sustentabilidade da família. Oramos, meu Deus, pela equipe médica que está na linha de frente, correndo os maiores riscos, que tu os protejas, que tu os guardes. Oramos pelos nossos idosos, os mais vulneráveis e aqueles que já têm outras enfermidades e doenças que se tornam tão fragilizados numa hora como essa. Preserva-os, guarda-os, livra-os, Senhor, da doença e da morte. Oramos, meu Deus, pela tua igreja, para que ela se levante nesse tempo de angústia e dor, para se colocar na brecha da oração e se tornar uma embaixadora do teu reino, espalhando a boa nova da esperança do Evangelho em Cristo Jesus. Oramos, meu Deus, para que nesta noite tenhamos paz e serenidade e uma noite de descanso sob o teu cuidado e a tua bênção. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração e, se Deus quiser, hoje às 9h30 estarei ao vivo no Instagram. Se você tem Instagram, pode me acompanhar lá, que eu terei mais uma palavra de Deus para o seu coração. Então, fica com Deus, um bom descanso, uma boa noite e Deus abençoe você e a sua família.